Este lugar que você conhece não fica na Coreia. Não é uma foto de 19 de abril. Na verdade, é Yakutsk, a joia autônoma do Império Russo. Mas, hoje, as pessoas lá parecem estar em guerra contra seus próprios interesses. Elas lutam por pedaços de metrô nas margens das cidades. Uma imagem que revela os pontos mais vulneráveis do Império de Vladimir Putin. Você consegue imaginar? Yakutsk, ou a República de Sakha, é uma das regiões mais ricas do mundo. Seus 90% de recursos, de uma dimensão comparável à China, escondem riquezas verdadeiramente valiosas. Ouro, urânio, gás, trilhões de dólares em riquezas. Essas riquezas poderiam transformar essa região em um novo Dubai, ou mesmo na Noruega. Mas onde estão esses bilhões de dólares? Eles acabaram nas mãos de elites na luxuosa área de Rublioka, em Moscou. Financiaram televisão, propaganda, luxo. Mas agora, esse dinheiro está desaparecendo. Está sendo direcionado para um conflito distante, na Ucrânia. Putin não pensa apenas em conquistar territórios, ele está criando uma crise econômica que ameaça até seu próprio império. Esse combate não é só lá fora, é também aqui dentro. Não é só Yakutsk que sente o peso da crise. Lugares como Buriatia, Daguestão e Tatarstan, que Putin sempre confiou, estão se rebelando ao cair da noite. As repúblicas nacionais estão recusando-se a seguir as ordens de Moscou. Dados e confissões revelam uma resistência crescente. Estamos começando a enxergar tudo isso. Quando Putin lançou sua guerra, prometeu que seria uma operação profissional. Que os bairros da classe média em Moscou e São Petersburgo jamais seriam afetados. Mas tudo foi uma mentira. A guerra começou a se espalhar por todas as comunidades da Rússia, principalmente para as minorias étnicas. Yakuts, Buriates, Dagustânias, jovens, todos estão percebendo a verdade, eles não estão lutando contra estrangeiros. Estão lutando contra seus próprios interesses. E o que o Kremlin não esperava? Um desequilíbrio que pode desmoronar tudo. As repúblicas estão se recusando a participar dessa loucura. Dados de inteligência recente mostram que a resistência está crescendo. Putin, que sempre acreditou na força das armas, agora enfrenta uma resistência que não pode controlar nem com força. Essa guerra, que deveria ser rápida, se transforma em um campo de conflitos internos. A crise se aprofunda. Os recursos dessas regiões, diamantes, lítio, ouro, eles não ficam com o povo. São extraídos por corporações de Moscou, que as transformam em lucros para o Kremlin. Yakutsk, com seus diamantes, e Daguestão, com seu lítio, estão sendo explorados até o limite. Empresas como Gazprom, Tatneft têm licenças para explorar esses tesouros, que nunca ficam nas mãos dos moradores locais. E essa exploração desesperada revela uma verdade mais profunda. Desde o início, Moscou vem roubando esses recursos. Eles financiam a guerra, alimentam o império de Putin. Mas agora, a própria base de sustentação do governo está se destruindo. Os recursos se esgotam, os orçamentos minguam, e a resistência cresce. A cada dia, a crise se agrava. As repúblicas recusam-se a se submeter. Os recursos que deveriam trazer prosperidade para seus povos estão sendo drenados por interesses externos. Assim, eles transformam-se em colônias, sistemas de extração para abastecer o Império Russo. O que antes era uma riqueza local, agora é uma arma na guerra de Putin. E enquanto tudo isso acontece, uma pergunta permanece no ar: qual será o desfecho? Até quando esses povos irão suportar a exploração, o roubo e a força? A resistência começa a crescer, e o máximo de controle de Moscou parece estar desmoronando. O que virá depois? Essa história ainda não terminou. O que acontece quando um país perde o controle dentro de suas próprias fronteiras? A resposta é assustadora. Recentemente, as repúblicas autônomas da Rússia começaram a recusar-se a apoiar essa guerra que muitos veem como uma loucura sem sentido. Dados confidenciais da última inteligência militar indicam que o Kremlin tenta evitar usar força militar direta contra esses povos. Mas a realidade mostra o contrário. O governo russo tenta manter uma narrativa de disfarce,
mas a resistência cresce. Em regiões como Yakutia, onde a população Yakut é fortemente ligada às suas raízes, a rejeição à guerra é cada vez maior. O que antes era uma esperança de combate intensificado, agora se transforma na desesperada punição de oficiais que falham na mobilização. Segundo fontes ucranianas, 7 chefes militares da região de Yakutsk foram enviados de imediato para unidades de assalto, para o fronte, como punição. Vamos entender, essa é a hora em que uma nação percebe que perdeu o controle real. Putin, que não consegue mais convencer seu próprio povo a lutar, manda seus oficiais para morrerem no lugar deles. Um sinal claro de desespero. Isso revela que o Kremlin desconhece completamente a realidade de territórios distantes, onde a falta de voluntários é alarmante. Essa crise não é exclusiva de Yakutia. Em toda a região de Yakutsk, os registros de jovens que se inscreveram na guerra diminuíram pela metade em comparação a 2024. Em Dagustan, as maiores e mais violentas manifestações da Rússia desde 2022 ocorreram contra a mobilização. Segundo análises, os habitantes percebem que essa guerra ameaça sua identidade cultural. Eles não querem ver seus jovens, que preservam línguas e tradições ancestrais, serem destruídos por uma fantasia imperial de Moscou. As batalhas internas, o medo e o sentimento de resistência começam a florescer neste solo que antes era visto como uma ferramenta de exploração. E a questão que fica no ar é, até onde essa resistência vai? Será que o governo russo consegue segurar a maré de descontentamento ou essa força oculta um levante silencioso? Quando a mobilização foi decretada em setembro de 2022, muitos perceberam que algo maior estava em jogo. Segundo um estudo da Fundação Jamestown, as populações do Dagustan viram essa guerra como uma ameaça direta à sua identidade nacional. Eles lutam para proteger suas línguas, tradições e cultura, que parecem estar sendo destruídas pelos sonhos expansionistas de Moscou. Mas essa resistência não é apenas um conflito de palavras ou tradições. Nos altos punhos do esforço de guerra, há uma dor maior, o peso da perda. O lugar mais carregado pelo sofrimento, onde cada funerário ecoa por uma vila, acendeu uma revolta silenciosa, uma chama de consciência. Movimentos independentes dos Buriates afirmam com clareza, essa guerra é uma invasão para subjugar a Ucrânia, uma continuação da colonização que enfrentaram desde o século XVII. E quando eles recusaram-se a se render, Putin recuou, entregando a batalha a uma máquina sem alma. A Rússia não mantém mais uma força militar verdadeiramente profissional. Segundo fontes, está recrutando pessoas com tuberculose, HIV, hepatite. Esses cidadãos doentes são colocados em unidades especiais, chamadas unidades de doenças crônicas. E a probabilidade de um soldado dessas unidades ir para o fronte, para as batalhas, é de 90%. Uma verdadeira máquina de guerra que usa seus próprios pobres e doentes para preencher minas e cordões de batalha na Ucrânia. A última arma de Putin contra essa resistência era o dinheiro. Nos 2 anos iniciais, o Kremlin susteve o sistema oferecendo bônus de contrato milionários. Incentivos equivalentes a anos de salários médios em regiões empobrecidas. Para muitos, era visto como uma salvação, uma chance de escapar da pobreza. Mas essa esperança tinha preço, a exploração da vulnerabilidade. Governadores competiam entre si para mostrar fidelidade, despejando orçamentos regionais nesses bônus. O que aconteceu a esses incentivos milionários? Estão desaparecendo. Analistas do jornal The Moscow Times revelam que o sistema entrou em colapso financeiro, o dinheiro evaporou. A República de Tatarstan, uma das regiões mais afetadas pela guerra, baixou silenciosamente seus bônus históricos para militares em contrato. De aproximadamente $34.000, reduziram para apenas 5.000. E agora, diante dessa crise sem precedente, fica a pergunta, como essas regiões, que antes eram sustentáculos do esforço, irão resistir quando o dinheiro acabar? E o que acontecerá com aqueles que ainda sonham em proteger suas raízes, suas tradições, suas famílias? O que acontece quando a renda desaparece e só restam as mãos vazias? A resposta está por vir. No coração de Yakutsk, uma cidade cercada pelo frio extremo, uma revelação chocante está emergindo, por cento das riquezas do território, diamantes, ouro, urânio,
não pertencem ao povo local. Quem realmente explora esses tesouros? As gigantes corporativas de Moscou, como a Alrosa. Enquanto a população luta para sobreviver, seus recursos são drenados por interesses externos, como uma colônia explorada. Você consegue imaginar essa traição silenciosa? Um roubo brutal sob o manto da riqueza natural. E o mais inesperado? Este saque alimenta a guerra e financia o próprio Kremlin. A situação fica ainda mais sinistra quando olhamos para a região de Dagusta. Historicamente dependente de Moscou, sobrevive de ajuda federal. Mas agora, uma descoberta exorbitante muda tudo: lítio, um elemento vital para baterias e tecnologia moderna. Quem vai extrair esse tesouro? As mesmas corporações russas, Gazprom, Tatneft, Sibgaz. Assim como diamantes de Yakutsk, o lítio de Dagusta vai direto para o controle de Moscou, alimentando a máquina de guerra. É um ciclo de corrupção, onde as riquezas que poderiam transformar comunidades, na verdade, financiam a invasão de um país vizinho. E a verdadeira reviravolta? Putin, desesperado por recursos, não apenas rouba os países estrangeiros. Ele também saqueia suas próprias regiões. As repúblicas de Tatarstan, Chevachia e Ulyanovsk, que deveriam prosperar, foram deixadas ao limite. Na calada da noite, Tatarstan reduziu seu bônus de $34.000 para meros $5. E o que isso revela? Que o dinheiro, a base da estabilidade, foi completamente cortado. Quando o dinheiro acaba, só permanece a força. Enquanto as regiões perdem suas riquezas, o que sobra? A coerção, o medo e a violência. Homens presos por delitos banais, migrantes sob ameaça, contratos forçados. A esperança de uma resistência se desvanece enquanto os recursos se esgotam. Por que essa devastação? Porque o próprio sistema de Moscou dilapidou essas regiões desde o início, saqueando seus recursos para financiar a guerra. Imagine uma cidade de gelo onde diamantes e ouro desaparecem sob o controle de corporações russas. Yakutsk, uma cidade conhecida por sua beleza congelada, agora é palco de um roubo silencioso. Sua riqueza natural é explorada por interesses externos, enquanto seus povos enfrentam a fome e a opressão. E há algo mais assustador: essa invasão não é apenas sobre território. É uma pilhagem de recursos estratégicos avaliados em trilhões de dólares, uma guerra de colar de pérolas e metais preciosos. E o que tudo isso significa para o futuro? A resistência silenciosa cresce. As vozes silenciadas começam a se ouvir, tentando resistir ao império de medo e ganância. Mas será que a esperança é suficiente para mudar esse ciclo de exploração? Ou a ganância e o silêncio continuarão a dominar o destino dessas repúblicas? Putin está esgotando todas as suas estratégias para manter o controle. Yakutsk não é só uma cidade gelada. É o símbolo de uma exploração brutal. Grandes empresas russas, como a Alrosa, controlam as riquezas. As repúblicas como Buriatia eram vistas como colônias, destinadas a enriquecer o Kremlin. Com a guerra, esse sistema se tornou ainda mais cruel. Não se trata de uma crise econômica comum. É uma invasão silenciosa de recursos, um roubo de riquezas. E agora, há uma descoberta que ameaça tudo isso. No subsolo de Dagustão, um tesouro foi revelado: o lítio. Fundamental para baterias, para a economia moderna, para a guerra. Quem vai extrair esse recurso? O povo de Dagustão? De jeito nenhum. Licenças foram entregues às gigantes Gazprom, Tatneft, Sibgaz. O minério fica nas mãos do Kremlin, assim como os diamantes de Yakutsk. Direto para o controle de Moscou, alimentando a máquina bélica. Este é o coração de uma política de mineração global. Enquanto buscam poder na Ucrânia, eles esvaziam suas próprias terras. Rússia não luta só por território. Ela busca as maiores reservas de carvão, ferro, lítio, uma riqueza avaliada em 12,4 trilhões de dólares. Putin financia sua guerra roubando ouro na África, na Mali, no Sudão, através do grupo Wagner. E agora, para recuperar perdas na Ucrânia, ele extrai sangue de suas próprias repúblicas. A fila de carne em Yakutsk?
Não é pobreza. É um retrato cru de um colonialismo industrial. Putin rouba diamantes de Yakutsk. Lítio de Dagustão. Em troca, deixa apenas uma promessa de morte no fronte. Uma miséria onde eles podem comprar carne cortada no chão. O que fazem essas pessoas exploradas? Silêncio? De jeito nenhum. A resistência está crescendo. Vozes começam a se levantar. Pessoas que, antes, permaneciam escondidas na sombra, agora desafiam Putin. Sua podridão está exposta. Quem será o próximo? Como elas irão lutar contra esse sistema de opressão? Os segredos da elite russa estão sendo revelados a cada dia. E o que acontecerá quando esses povos descobrirem sua força? A resposta está chegando. Eles sabem que não podem mais ficar calados. A revolta silenciosa está se tornando um rugido. Essa é a verdadeira crise de Putin, não é só econômica. É uma luta pela dignidade. E o que acontecerá quando essas repúblicas se unirem? O que o Kremlin fará para manter seu império de ferro e fogo? O futuro dessas nações será decidido na batalha pela justiça, pela riqueza, pela liberdade. Essa história ainda não acabou. E a pergunta permanece: até onde Putin irá para manter seu poder e suas riquezas roubadas? Você imagina filas intermináveis por comida básica em Yakutsk, a capital da Iacútia, no extremo norte da Rússia? Essa cena não é pobreza comum, é o retrato chocante de um roubo colonial que drena riquezas surpreendentes. 90% dos diamantes, ouro, urânio e óleo da Rússia se escondem ali, valendo trilhões de dólares. No entanto, Putin rasga esses tesouros para encher os cofres de Moscou, deixando apenas contratos para morrer em batalhas e uma miséria onde a carne é cortada no chão sujo, úmido de terra fria. Então, o que fazem esses explorados, enganados e convocados? Eles ficam calados? Não mais. Agora, sintam o ar gelado da Iacútia penetrar os pulmões, o cheiro salgado de neve derretida misturando-se ao desespero palpável, enquanto altivos prédios soviéticos ecoam sussurros de rebeldia. Putin não criou apenas uma crise econômica devastadora, esmagando bolsos e sonhos, ele acendeu, sem querer, um fogo nas identidades esquecidas dessas nações. Isso não é uma revolta furiosa de massas, com gritos e barricadas, nem um movimento organizado ainda. Mas as vozes dissidentes surgindo agora são suficientes para fazer Putin tremer em seu palácio, imaginando rachaduras em seu império imenso. Esta é uma oposição patriótica profunda, um despertar nacional complexo, onde leis russas se voltam contra os próprios governantes. Você conseguiria suportar a humilhação de saber que suas promessas sagradas estão sendo violadas por quem deveria defendê-las? E se uma simples mãe transformasse essa fúria em uma arma legal, forçando justiça sem derrubar o trono? À medida que o vento siberiano uiva nas ruas de Iacútia, carregando o odor metálico de armas distantes e o toque rugoso de mãos calejadas pelo frio, o exemplo mais impactante vem daqui. Amamoli Shell, apenas 22 anos, um jovem prestando serviço militar obrigatório, foi ceifado por um ataque de drone na região de Bryansk, na fronteira ucraniana. Sua família clama alto, ele não assinou contrato algum. De acordo com a lei russa, é ilegal enviar conscritos à zona de guerra, um tabu que protege os jovens de uma carnificina desnecessária. A notícia de sua morte se espalhou viralmente por Iacútia, um furacão digital que sacudiu comunidades isoladas, onde o gelo eterno mascara lágrimas quentes. Mas sua mãe, Anna Molisheva, não se tornou uma opositora rancorosa, xingando Putin como o Oeste esperava, cuspindo discursos cheios de ódio. Ela fez algo mais inteligente, mais cortante, escreveu nas redes sociais, rejeitando o uso do nome do filho para desacreditar o governo ou incitar ódio. Em vez disso, ela exigiu punição severa aos comandantes, o líder da base militar e o comandante do pelotão. Quero que sua culpa seja provada, disse ela, firme, e que recebam justiça justa. Isso é oposição patriótica genuína, utilizando as próprias leis e compromissos do Estado para pedir contas, sem confronto direto. Anna Molisheva lança ao Kremlin: suas leis estão sendo pisoteadas, seus comandantes são criminosos. É um pico de medo inaudível para Putin,
Porque eles não sabem como responder a essa crítica leal, que vem de dentro das fileiras. Imaginem o pânico. Uma mãe solitária abrindo fissuras na armadura impiedosa de um império. Rachaduras que se espalham como raízes em solo congelado. Você defenderia seus direitos assim? Ou deixaria a injustiça corroer sua alma até o silêncio eterno? Enquanto o vapor de chás quentes se eleva em tendas nômades, misturando-se ao aroma de lã suada e ao roçar suave de peles grossas, essas rachaduras não param em Yakutia. A análise profunda da Damestone Foundation sobre Buriatia vai mais longe, revelando como a guerra empurrou os buriatos a redescobrirem sua identidade nacional. Eles não se veem mais apenas como russos genéricos, presos a uma narrativa imperial. Agora, emergem como guardiões de uma herança própria, com línguas antigas ecoando em florestas densas e campos vastos. É um reviravolta inesperada. Enquanto Putin caminha sobre corpos ucranianos, ele cria inimigos em casa, humilhados pela máquina de guerra que engole seus filhos. Sua mobilização falha, revelando desespero, pois precisa impor lealdade aos golpes, não ao ouro. Como uma nação conquistada no século XVII, os buriatos veem essa guerra como uma continuação da submissão colonial, onde jovens preservadores de tradições são destruídos para fantasias imperiais de Moscou. E se as raízes dessa resistência se aprofundassem, ameaçando não só fatias de riqueza, mas a própria integridade territorial da Rússia? Movimentos leves, como fundações exiladas e vozes locais, já brotam, insinuando um despertar que Putin nunca viu vir, onde força e dinheiro fracassam contra o espírito nacional renascido. Movimentos como a Free Buriatia Foundation e Tuskar Buriat ganham raízes na diáspora e na população local, representando uma ameaça existencial para Putin, pois Buriatia é crucial para a integridade territorial russa. As ferrovias Transiberiana e Baikal-Amur passam por aqui, conectando vastidões. Essa é a reviravolta pura, um império confiando em regiões ricas, mas agora rachando sob o peso de sua própria ganância. Em meio ao ruído de trens distantes e o cheiro de carvão queimado nas estações, quem diria que riquezas escondidas virariam catalisadores de colapso? E quando o dinheiro acaba, o que sobra além de coerção brutal, forçando migramos e criminosos menores a contratos fatais? A pergunta chocante paira: Putin pode governar um império onde até seus tesouros se voltam contra ele, transformando aliados em opositores patrióticos e profundos? No coração das regiões autônomas, uma crise silenciosa se instala. Mas ela não é mais silenciosa. Como um fio que começa a se partir, as rachaduras na fachada do império de Putin crescem a cada dia. Diversos movimentos surgem, como a Fundação Livre de Buriatia e Tuskar Buriat, despertando uma identidade nacional que antes era sufocada. Essa chama ameaça a essência do próprio território russo. Buriatia, uma peça-chave, palco da ferrovia transiberiana e do trenzinho de amor ao lago Baikal, pode se tornar a ponta do iceberg para o colapso do controle central. A força de sua cultura e língua, alimentadas por anos de repressão, agora cresce como uma fúria insubordinada. Um medo invade o Kremlin: perder essa terra é perder uma parte vital da integridade territorial. E essa insegurança cresce alimentada por um sentimento de traição. Vamos voltar ao que realmente simboliza essa crise: a fila por carne em Yakutsk. Imagem que revela a dura realidade de Putin. Pessoas sentadas em trancos de diamantes, ouro e urânio acumulados por décadas, esperam por migalhas de carne no chão, apanhando ao acaso por restos. Uma cena que grita a palavra traição. 2 décadas de promessas vazias. Fiquem calados, esqueçam sua identidade, entreguem seus recursos. Em troca, estabilidade e alguns poucos trocados. Uma aliança quebrada pelo próprio fogo da guerra. Agora, os recursos sumiram. Pelas mãos do próprio Kremlin, os orçamentos regionais desabaram. Bônus desaparecem. A estabilidade virou uma memória distante, substituída por filas de fome. E o mais chocante? O preço dessa mentira: as vidas de crianças, jovens e idosos. Putin transformou um acordo de paz em uma tragédia diária. Mas o que há por trás disso tudo? A resposta está na crescente resistência que atende por nomes como Buriatia, Dagustão e Tártaria. Movimentos autônomos, outrora minimizados, agora inflamam o coração da resistência. Buriatia,
que por décadas foi vista como colônia, vê seu território ameaçado. O sentimento de independência e orgulho é uma faca que corta fundo na alma do Kremlin. Milhares de quilômetros de ferrovias estratégicas podem se tornar símbolo de uma nova era. Ou será o estupim para uma ruptura definitiva? Por trás dessa batalha, há um segredo devastador. Recursos preciosos, como o lítio de Dagestão e os diamantes de Yakutsk, não estão nas mãos do povo. A exploração está nas mãos de gigantes como Gazprom e Tatneft, sediadas em Moscou. Esses recursos, que podem impulsionar a economia de uma nação, estão sendo sugados pelo controle central. Enquanto isso, Putin apropria-se das riquezas do próprio solo russo para reforçar sua guerra. E há mais, a descoberta de um tesouro oculto em Dagestão, o lítio, fundamental para baterias modernas. Em vez de beneficiar seu povo, esse minério precioso é licenciado para empresas que permanecem sob o comando de Moscou, alimentando a máquina de guerra. A mesma política colonial que enriquece a metrópole, enquanto os povos autônomos se afogam na pobreza e na repressão. Mas o maior choque é a estratégia de Putin para manter seu império unificado. No começo, recursos eram oferecidos como prêmio, bônus milionários, incentivos, promessas de estabilidade. Hoje, esses incentivos evaporaram. As repúblicas, como Tártara e Chevastia, reduziram suas recompensas para milhares de vezes menos, enquanto o Kremlin mantém seu controle com uma mão de ferro. E a resposta dessa crise? Uma voz emergente, que desafia o sistema. Uma resistência que não pode mais ser silenciada. Os povos dessas regiões não aceitarão ser usados como carne na engrenagem de uma guerra injusta. Pouco a pouco, a verdade ganha forma. E uma pergunta inquietante fica no ar: até onde essa rebelião silenciosa pode desafiar as atrocidades do Kremlin? Porque, no fundo, enquanto as riquezas suecas, ucranianas e de outros países alimentam a fome de poder de Putin, as vozes esquecidas de Yakutsk, Buriatia e Dagestão começam a ecoar. E o que vinha sendo uma tormenta invisível se transforma em um tsunami de resistência. O que acontecerá quando os recursos, a cultura e a esperança se unirem contra um império que tenta, a todo custo, manter seu domínio? Essa história ainda não foi escrita. Mas uma coisa é certa: o verdadeiro rosto do controle russo está sendo desmascarado sob o peso das suas próprias mentiras. Até onde Putin irá para tentar apagar essas chamas? E quando essas chamas se tornarem fogo incontrolável? Um ano atrás, o apoio à guerra despencou para 30%. Quem é a maior oposição? 60% das mulheres, 75% dos jovens e, principalmente, 60% dos russos de baixa renda. Em outras palavras, justamente as pessoas que Vladimir Putin mais enviou para a linha de frente. Vladimir Putin partiu para conquistar a Ucrânia. Mas a guerra que ele iniciou agora está minando os alicerces de seu próprio império. Imagine o silêncio opressivo das panelas vazias em Yakutia, Dagesta e Buriatia, ecoando mais alto que os ecos do trono no Kremlin. Você achou que Putin estava vencendo na Ucrânia? Pense novamente. Sua própria nação está se despedaçando pelas raízes, e as repúblicas autônomas acabaram de acordar. Bênçãos vazias, fome ecoando nos estômagos roncando, recursos sugados até a última gota de sangue. Qual será o preço dessa traição? O império de Putin desmorona de dentro para fora, enquanto a torneira de recursos humanos em Yakutia e Buriatia começa a pingar fracamente. Agora, o olhar do Kremlin se volta, desesperado, para os cantos mais escuros do sistema internacional. Sinta o frio cortante do desespero, andando pelas ruas de Moscou, enquanto a frente russa implora por balas e a indústria clama por mão de obra barata, não questionadora. Esses cheiros de óleo e pólvora esquecida pairam no ar. A guerra forçou Vladimir Putin a uma barganha humilhante, destruindo a imagem da Rússia como superpotência e obrigando-o a sentar à mesa de Kim Jong-un. Será que Putin foi tão baixo a ponto de se aliar ao párea que zombava? Imagine o choque, não uma parceria de iguais, mas um acordo frenético entre dois rejeitados globais, lutando pela sobrevivência. A Rússia de Putin, sempre arrogante, tornou-se dependente da Coreia do Norte, aquele país que ridicularizou por décadas como um brinquedo quebrado.
Lembre-se disso, as repúblicas de Putin secaram, tornando a Coreia do Norte sua nova colônia externa. Ele trocou comida, combustível e, pior, tecnologia de mísseis balísticos e satélites, driblando sanções internacionais. O que recebeu? Milhões de projéteis de artilharia e promessas cheias de fumaça de trabalho barato. Parecia salvação para sua máquina de guerra. Mas prepare-se para a reviravolta mais chocante do século XXI, aquela que humilha Putin aos olhos do mundo. Esse acordo entrará para a história como uma traição geopolítica épica. Kim Jong enganou Putin em plena luz do dia, um par enganando o outro. E o custo? Vidas preciosas de soldados russos, calcinadas na linha de frente. Será que Putin entregou seu povo por munição falsa apenas para se sentir poderoso? Evidências da linha de frente, coletadas pela inteligência ucraniana e fontes de defesa ocidentais, revelam um horror absoluto. Sinta o pânico gelado percorrendo a espinha. Aproximadamente metade dos milhões de projéteis vindos da Coreia do Norte são defeituosos. Pense na ironia amarga, munições enferrujadas, instáveis, perigosas, datadas dos anos 1970 e 1980. O que isso significa? Baterias de artilharia russas na frente jogam roleta russa a cada tiro. Balas que não explodem, ou, pior ainda, explodem no próprio cano, transformando guerreiros em fumaça e destroços. Você imagina o caos. O odor de pólvora queimada misturado ao grito abafado de metal retorcendo-se. Putin achou que tinha um salvador, encontrou um traste. Seu império está literalmente atirando contra si mesmo, e o mundo inteiro assiste. Qual será o próximo erro fatal que exporá Putin como um enganado? A guerra que ele iniciou não só falha em conquistar o exterior, mas devora seu próprio lar. A queda vem de dentro, implacável, e ele não tem para onde fugir. Esses defeitos não são acidentes, são lembretes de que até pares poderosos caem quando colocam fé em aliados mentirosos. O checkmate geopolítico está chegando, e Putin é o rei nu, observando seu trono desabar. Quem poderá pará-lo agora? Imagine isso, munições enferrujadas, instáveis e perigosas, datadas dos anos 70 e 80. O que isso significa para os soldados russos? Cada disparo vira uma roleta russa mortal na linha de frente. As balas, ou não explodem, ou detonam no cano, ou logo após saírem, destruindo artilharia, depósitos e vidas russas. O cheiro de pólvora queimada no ar úmido, o tremor violento do solo, ecoa o pânico no campo de batalha. Pausa, e reflita. Ao entregar tecnologia satelital vital, Putin importou ele mesmo, a arma que mais o fere na Ucrânia. Conchas norte-coreanas. Não é fogo amigo acidental. É um pacto suicida, fatal. Enquanto uma mãe em Yakutia recusa enviar o filho para a guerra de Moscou, Putin mata outros na frente, com as conchas que trouxe para preencher o vazio. O vento gelado de Yakutia carrega sussurros de traição. Será que o império desmorona por dentro? Isso não é só colapso militar, é falha estratégica total. Inteligência em ruínas. E agora, a reviravolta que abala tudo, enquanto as repúblicas autônomas se erguem. Putin implora parias globais, mas colhe apenas ilusões tóxicas. Seu legado? Um império sangrando, de dentro para fora. O crepitar de cascas defeituosas anuncia o fim. Quem pagará o preço final dessa loucura?